Olá, meu nome é Maicon. Dando continuidade à aula da História da Psicologia, a gente vai avançar. Nós vamos sair do Império Grego, nós vamos entrar aqui agora no mundo psicológico do Império Romano e Idade Média. Na Idade Média, o que acontece? Roma invade a Grécia, e nesse momento que Roma invade a Grécia, traz com ela a religião cristã. A religião cristã é uma religião bem forte, bem densa, onde ela ocupa todo o território, todo o ensinamento do povo grego. Ali naquele momento, quando Roma invade a Grécia, o sistema religioso, o sistema cristão é tão forte quanto o sistema político. Então acaba sendo dominante nessa época. Ali a fé se sobrepõe à razão. Então o que acontece? Como a psique, a alma, era dotada também do conhecimento, então a igreja monopoliza todo o saber, todo o conhecimento agora fica com a igreja. E o que isso vem para a gente? Ou seja, todo o conhecimento que os gregos estavam desenvolvendo, agora todos eles tinham que ser explicados através da fé. Então o negócio é o seguinte, se eles observavam a natureza, se um raio caiu, ali o raio caiu, eles não podiam muito bem investigar o porquê era aquilo. O raio caiu porque Deus quis, era a fé que dominava todo o conhecimento daquela época. E como a igreja ela era o sistema mais forte, porque o que acontece? Com as invasões bárbaras, o Império Romano ele começa um pouco a se desfalecer, ele começa a ser dividido nesse Império Greco-Romano. E uma das formas de unir esse povo era através da religião e ficou determinado que a religião cristã ia determinar esses povos, ia unir. Bom, para dar sustentação à igreja, para monopolizar o saber do conhecimento, para a produção do conhecimento, ele precisava ser embasado por alguém. Quem que ficou responsável em primeiro momento por fazer esse tipo de embasamento? A primeira pessoa era Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele precisava respaldar esse tipo de conhecimento, então quem ele procura? Ele procura Platão. Platão, se você assistiu a primeira aula, você vai lembrar que Platão ele tinha um pensamento seguinte, que existe o corpo, existe a alma, os dois eram desligados. Enquanto você nascia, uma alma depositava ali dentro de você, e assim que você morria, a sua alma saía. Então Santo Agostinho, ele cristianiza Platão para embasar o poder da igreja em adotar o conhecimento totalmente para ela. Então ele diz assim, olha, Platão, ele estava certo até um certo ponto, mas como a alma ela é imortal, ela é uma fonte e ela é uma prova que Deus existe. Então a alma é o elemento de ligação com Deus. Assim que o homem morre, a alma volta-se para Deus. E ali estavam os primeiros elementos racionais para justificar a fé. Em primeiro momento, deu tudo certo, a igreja começou a ser detentora desse saber e vida que segue. Com o tempo, as pessoas não se contentaram muito em aquela explicação em tudo tinha que ser com a fé, apenas a fé tinha que ser o detentor de saber. Então, a igreja católica ela vai começando a perder muito poder e ela precisava de um novo embasamento. É aí que entra o segundo cara. Quem que entra? São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele já precisa se embasar em Aristóteles. Ele disse que o ser humano, Aristóteles, procura a excelência. E São Tomás de Aquino, ele fala o seguinte, bom, se o ser humano busca a excelência, só tem uma pessoa que tem essa perfeição, que é Deus. E Deus, ele reúne a essência do homem com a excelência. Então, se o homem, na sua essência, procura excelência, e só quem é perfeito é Deus, então o homem está em busca de Deus. Mais um momento de manipulação da igreja, onde que ela sustenta que somente a igreja tem que ser detentora de saber. Então, o conhecimento não avança muito nesse período. Assim a gente vai partir para um outro momento, que é o Renascimento depois desse vídeo. Essas aulas são bem picadinhas para que você consiga localizar tudo mais fácil. Então, nesse primeiro momento,
é bom você saber que o Império Romano invade a Grécia, traz consigo os ensinamentos cristãos. O cristianismo se torna uma força política muito forte. Entra Santo Agostinho, que cristianiza Platão, depois vem São Tomás de Aquino, que cristianiza Aristóteles. Tudo isso para embasar o poder da igreja nas decisões e na produção de conhecimento. E a gente vai ver na próxima aula sobre o renascimento. O que isso foi tão importante para o ser humano, onde Deus perde a força e entra o homem, onde a fé perde a força e entra a razão e o empirismo. E aí começa, sim, os primeiros passos para o conhecimento científico. Se você gostou dessa aula, se você está entendendo, se você tem alguma sugestão, deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha para algum aluno, para algum professor, para que a gente possa melhorar. A gente quer fazer esse canal aqui o melhor canal de psicologia que a gente possa ter, ok? Então, muito agradecido pela sua visita, pela sua curtida, pelo seu compartilhamento. Obrigado e até mais.